Olá, irmãos, boa tarde. Pastor Júnior, mais uma vez. Nossa edição hoje de quinta-feira do nosso Pão das Três. Estou muito contente de estar com os irmãos mais uma vez, louvando a Deus, lendo a sua palavra, compartilhando dos motivos de oração. E nesses últimos dias a gente tem solicitado aí aos irmãos que nos têm acompanhado através do Pão das Três, para também compartilharem as publicações, ou criando salas de vídeo, ou simplesmente compartilhando a publicação para aumentar o nosso alcance. Mais uma vez, o nosso propósito não é conseguir likes, aumentar exponencialmente o nosso número de visualizações visando qualquer coisa que seja, mas de fato alcançar mais pessoas com a pregação da palavra de Deus, mais pessoas que estão ligadas a nós com o mesmo pensamento, principalmente, quem sabe, né, pessoas aí que ainda não conhecem o Evangelho e talvez tenham a oportunidade de, através do Pão das Três, ouvir um pouquinho do Evangelho, ouvir um pouquinho da Palavra de Deus. É muito curioso porque acontece, né, bastante comum pessoas fazerem observações assim bastante categóricas a respeito do que é a igreja, a respeito do que é o Evangelho, a respeito do que é um pastor, do que faz um pastor, sem terem de fato tido a oportunidade de conhecer a mensagem do Evangelho, o funcionamento de uma igreja, o que faz um pastor, porque geralmente os padrões que a gente tem, principalmente aí nas últimas décadas, com a expansão aí da informação, as próprias igrejas presentes aí nas mídias sociais, a gente realmente tem exemplos muito ruins, realmente tem exemplos muito escandalosos, mas as pessoas precisam da oportunidade também de conhecer a verdade, de conhecer o Evangelho, limpando, né, digamos assim, diferente dos seus olhos, dos seus caminhos, essa mensagem muitas vezes contaminada por coisas humanas, muitas vezes contaminadas por escândalos e por dificuldades. Então, faça isso, é uma forma também da gente alcançar mais gente, é uma forma também da gente estar alcançando até os nossos próprios irmãos, pelos vários meios, né, pelos meios aí mais variados. Deus possa então nos abençoar, nos guardar no nosso encontro dessa tarde, com os hinos que nós vamos cantar, com os louvores que nós vamos cantar, com a palavra de Deus. Você já tem a referência aí, você que está acompanhando, já tem a referência aí, o grande mandamento, né, cala toda a sabedoria humana, baseada em Mateus, aí, o capítulo 22, versículos de 34 a 40, já está essa referência para você, e a gente tem procurado manter aqui um pouquinho de reflexão em Mateus, a gente já vem trabalhando desde o Sermão da Montanha, não versículo por versículo, não capítulo por capítulo, mas selecionando algumas porções. Eu tenho pregado em Mateus, inclusive, nos nossos cultos pelo YouTube também. Um evangelho bastante importante, um evangelho que abre o Novo Testamento e tem muita coisa a nos ensinar a respeito de Jesus e, por consequência, também da nossa vida como crentes, da nossa vida como cristãos, do nosso relacionamento entre nós, a respeito do reino dos céus, enfim, lições valiosíssimas que temos que ter guardadas e decoradas e muito bem fundamentadas no nosso coração, para que a gente saiba quem nós somos, de que natureza nós somos. E daí aquele dia que Jesus então chamou a atenção lá de João e de Tiago, lá, querendo a destruição lá dos samaritanos, querendo arrumar confusão, e ele os confronta dizendo, vocês não sabem de que natureza vocês são? Nós somos de uma natureza completamente diferente. Alguns teólogos até dizem, eu gosto dessa expressão, é lógico que ela precisa aí dos seus balizamentos, dos seus cuidados, de que os crentes na verdade são uma nova raça. São um novo tipo de gente andando pela terra, porque temos o Espírito de Deus, fazemos parte de um reino que não é o reino terreno, é o reino celestial, aguardamos a vinda do nosso grande Senhor, e nós temos aí os dons espirituais, né, capacidades especiais que nos são dadas por Deus para a execução da sua obra e também para o serviço da igreja, para o serviço das pessoas, para o bem das pessoas, através do Espírito. Então, nesse sentido, somos uma nova raça. É por isso que nós nascemos de novo, é por isso que a Bíblia, principalmente o apóstolo Paulo, nos apresenta como novas criaturas, é por isso que os nossos corpos serão redimidos, seremos transformados, enfim, mostrando que dentro de nós já brota uma nova vida que já se manifesta agora, já por meio dos nossos atos e por meio das nossas ações. Então é isso, vamos orar. Assim que nós orarmos, eu já quero convidar você a cantar comigo o hino 25 do Cantor Cristão. A gente vai falar um pouco do amor que temos que ter por Deus, mas vamos falar também do amor que Deus tem por nós. Esse amor que deve ir nas duas direções. Aliás, nas três, né? Do céu para nós, de nós para o céu, de nós para o nosso próximo, e uma quarta, quem sabe, do próximo em relação a nós.
Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um momento do Pão das Três, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Nos abençoe com a Tua palavra, recebe, ó Deus, os nossos louvores, a nossa adoração, ouve, ó Deus, as nossas orações e também recebe toda a nossa gratidão nessa tarde. Obrigado pela vida de todos que já nos acompanham, dos que nos acompanharão, se não aqui pelo Facebook, pelo YouTube, e que Tua graça, ó Deus, possa estar sobre a vida de todos nós, nos enchendo, Pai, do Teu Espírito Santo, nos enchendo, ó Deus, da Tua palavra, nos enchendo, ó Deus, do Teu conhecimento e mostrando, ó Deus, como somos novas criaturas, ó Pai, nascidos em Cristo, ó Deus, para a vida eterna, para as boas obras, para uma vida, ó Deus, que glorifique ao Senhor. Muito obrigado, nos guarde, nos abençoe, fique conosco, nos dirigindo, ó Deus, em todas as ações e palavras, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar o hino 25 do cantor cristão, que fala sobre o amor de Deus, né? Que é o amor que Deus tem por nós. Vamos louvar esse grande amor, então. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, pra se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Porque esse amor de nós fará nos dado ver, mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Talvez fosse interessante ter cantado um hino que falasse do nosso amor para com Deus, porque é o que a gente vai tratar agora quando a gente analisar o texto de Mateus, capítulo 22. Mas eu estou pensando também naquele fundamento bíblico, né? Que nós o amamos, que vem do próprio João, né? Porque ele nos amou primeiro. Então, todo amor, o amor só vem de Deus. Ele é único, verdadeiro e exclusivo e nascido no coração de Deus, e ele transborda sobre as nossas vidas, e por isso a gente pode então transferir esse amor para com as pessoas. Às vezes é muito interessante, existe uma certa aversão por parte de muitas pessoas em relação à teologia, mas a teologia é uma ferramenta tão interessante para a gente compreender algumas coisas que às vezes nem passam muito claras diante dos nossos olhos, e a teologia ela coloca diante de nós assim, nos ajuda a entender. Uma delas é bastante interessante, eu vou ver se eu consigo me fazer explicar para justificar o que eu estou dizendo hoje, a escolha do hino, a escolha do texto. Quando a gente fala de amor, por exemplo, o amor que a gente deve ter por Deus não pode ser um amor nascido, oriundo do nosso coração a partir do pensamento e das fundamentações humanas. Não pode ser, porque o nosso coração é um coração pecador, obstinado, e a gente não tem condição de chegar à verdade plena e pura por nós mesmos. Qual é a solução? A solução é encontrarmos o amor de Deus, permitir que o amor de Deus transborde no nosso coração,
É então que nós aprendemos de fato a amar e esse amor nós devolvemos para Deus, ou seja, é um amor que parte do próprio Deus, transborda do nosso coração e aí, uma vez que a gente aprende, a gente vai em relação a Deus. Um dos nossos grandes erros quando a gente desenvolve a vida cristã é exatamente a gente ficar o tempo todo buscando forças em nós mesmos, motivação em nós mesmos, analisar a igreja, analisar a vida, o nosso relacionamento com Deus, com a nossa família, a partir dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios conceitos. Primeiramente, a gente precisa ser inundado pela palavra de Deus, inundados pelo Espírito Santo, inundados pela vida cristã, inundados pela vida na igreja, aquela vida guiada pelo Espírito na igreja, e então a gente começa de fato a aprender as coisas como elas realmente são, e aí a gente começa a viver, a gente começa a fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Olha que interessante. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia, a gente tem que orar todo dia, a gente tem que se manter constante no contato com a igreja, mesmo num momento como esse, que é um momento de afastamento social, que a gente não pode congregar. A igreja está presente na tua vida todo dia, então você está tendo a oportunidade de estar se alimentando, e é isso que vai criar as bases e vai criar os fundamentos para tudo que você fizer na sua vida como um filho de Deus. Você está entendendo? Então é por isso que João fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não é só uma questão de iniciativa e de prioridade, é uma questão de fundamento. Ou seja, eu só consigo amar de verdade porque ele me amou primeiro. Tendo transbordado o seu amor sobre a minha vida, eu consigo agora, com os olhos espirituais, compreender, não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé, e aí então essa verdade, ela passa a fazer parte da minha vida. Eu não sei se você consegue entender bem o que eu estou dizendo, mas essa virada de chavinha, irmãos, pode ser uma mudança de compreensão da vida espiritual e ela pode trazer para você um crescimento e um novo entendimento das coisas. Às vezes você está garimpando aí, trabalhando aí, brigando, mas você está usando as suas armas, as suas ferramentas, não aquelas que nos foram dadas por Deus. Você está buscando fundamento em si mesmo, até na teologia, na filosofia, na história, na sua experiência, e na verdade não, o fundamento vem de Deus, a base vem da palavra de Deus, vem daquilo que Deus nos ensina. Só isso aí eu acho que já vale um ensinamento bastante importante, é algo que eu medito bastante, eu queria passar para vocês apenas como questão introdutória. Então vamos orar, pedindo orientação a partir de agora, continuando na verdade, para a leitura do texto, para a nossa reflexão nessa tarde. Vamos orar? Pai, nós estamos mais uma vez diante do Senhor, o Senhor que nos tem guardado, nos tem preservado, e além de nos ter, ó Deus, guardado, preservado, tem, ó Deus, nos dado alegria, tem nos dado motivação, ó Deus, para continuar pregando, Deus, a Tua palavra, para continuar compartilhando com os irmãos, para continuarmos orando, para continuar, ó Deus, desenvolvendo as nossas atividades, crescendo, e a nossa vida, ó Pai, sendo trabalhada pelo Senhor. Nesse momento, estamos mais uma vez como igreja, reunidos, ó Deus, com alegria, diante da Tua palavra, a qual esperamos, ó Deus, que fale aos nossos corações, transformando as nossas vidas. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Até lembrei um pouquinho do que o pastor Israel falou ontem, né? Falando lá das 7 bem-aventuranças em Apocalipse, ontem foi a primeira, a diferença entre escutar e ouvir, né? A gente precisa aprender, a gente escuta, né? E ouvir tem essa implicação de obedecer, de saber o que está acontecendo e a gente está com Deus. Eu lembrei disso agora. Então é hora de escutar para ouvir ou de ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Então é Mateus, né, capítulo 22, versículos de 34 a 40, como é que o grande mandamento cala a sabedoria humana, tá? Que está fundamentando tudo o que eu estou dizendo hoje. Então vamos lá. Os fariseus, mais uma vez os fariseus, né, irmãos? Ouvindo que eles fizeram emudecer os saduceus, que era um grupo ali teologicamente concorrente com os fariseus, reuniram-se no mesmo lugar. Depois eu vou mostrar o que é esse mesmo lugar, que foi o mesmo lugar de grandes questionamentos. Jesus passou por um concílio ali, várias perguntas para pegá-lo foram feitas e Jesus, com a sabedoria, eu queria estar lá naquele dia lá. Tá certo que era um dia tenso, estavam querendo pegar Jesus, mas deve ter sido muito divertido ver Jesus dando aquelas respostas daqueles homens,
e eles não esperavam as respostas que iam receber e tiveram que ficar calados. Deve ter sido um dia muito divertido. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: doutor da lei, lembrando que é aquela autoridade, tá? Eu acho que a gente não pode ter uma visão distorcida dos doutores, né? Porque os doutores são fundamentais para a vida do mundo, até da igreja, né? Doutor no conhecimento teológico, mas às vezes essa arrogância sobe também no coração desses homens, era o caso. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: será que esse homem é judeu mesmo? Será que esse homem ensina a verdade? Aí ele diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E é interessante porque o grande mandamento da lei já está lá, resumido lá em Êxodo, Levíticos, em Deuteronômio, já estava lá. E aí Jesus disse: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí, já nem tem mais questionamentos, parece que calou um pouquinho, né? E aí, no próximo momento, se você olhar no texto, é Jesus quem faz uma pergunta, um enigma para os fariseus. Só que eles não tinham a sabedoria e o entendimento de Jesus e acabaram errando a resposta e acabaram sendo pegos novamente. Então, Jesus estava vivendo ali alguns dias ali bastante tensos com aqueles homens. Vamos ver aqui, a gente não vai ler, mas eu acho que vale a pena você pegar o pano de fundo dessa passagem, que é bastante interessante. Então, o que acontece? A partir aqui do versículo 15 do capítulo 22, os fariseus e os saduceus, eles se reúnem para apertar Jesus em algumas questões. E a primeira questão que eles fazem, você vai ver lá no capítulo 15, a partir do versículo 16, quando eles chegam para Jesus, inclusive fazendo para Jesus alguns elogios, né? Olha, és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, segues a verdade, você se importa com a vontade de Deus e não com a aparência, com as preocupações dos homens. E aí eles perguntam para Jesus assim: devemos pagar tributo para César ou não? Essa pergunta, é lógico que a gente conhece hoje, sabe que Jesus disse que tem que dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A gente sabe que a resposta é simples, mas existiu um problema bastante sério ali no primeiro século, aliás, que perdurou durante todo o tempo da relação dos cristãos com o Império Romano até o século IV, que era a questão do pagamento do tributo ou não. Por quê? Isso implicava uma coisa muito importante. Pagar o tributo a César, talvez no pensamento de alguns fariseus, fosse o seguinte: estou reconhecendo que faço parte do reino romano e não do reino de Deus. Seria uma dificuldade. Uma segunda, que talvez seja mais importante: se o judeu se recusasse a pagar o imposto, ele poderia ser preso, ele poderia passar por dificuldades. Os cristãos, tempos depois da igreja já organizada, a igreja ali vivendo dentro do Império Romano, se desenvolvendo, um dos argumentos que os cristãos usavam para dizer que eles não eram maus cidadãos, porque durante muito tempo os cristãos foram perseguidos e uma das acusações era de que eles eram maus cidadãos e que eles forçavam os outros cristãos a não pagarem o imposto para César, como se fosse uma recusa do reino romano para dizer que eles eram exclusivamente de um outro reino paralelo vivendo dentro de Roma. E os cristãos se esforçavam bastante para mostrar que eles eram bons cidadãos, inclusive pagando imposto. Então é interessante porque nesse momento, essa pegadinha já valia para os judeus, e Jesus já lança um fundamento que é importante para os cristãos no futuro próximo poderem mostrar que tipo de cidadãos que eles eram, porque eram bons cidadãos. É interessante porque os cristãos eles viveram ao longo da história dificuldades muito variadas. Hoje a gente tem essa pressão por provar que a fé cristã é racional, mas esse é um problema relativamente novo. Noutros tempos era mostrar, por exemplo, que na ceia não tinha antropofagia, que eles pagavam os impostos. Então, defender a fé cristã em vários momentos da história cristã envolviam assuntos diferentes. Nesse momento aqui, a questão do imposto. E aí apresentaram a moeda para Jesus, como ele pediu, e aí ele disse assim: de quem é essa inscrição, essa efígie, aquela carinha, né, a carinha do César? E eles responderam: de César. Então ele lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, quebrou os caras no meio.
se eu sou cidadão romano, eu estou sob o domínio romano, eu tenho que pagar um imposto. O imposto é importante. Hoje a gente como brasileiro, a gente tem uma visão negativa do imposto e é difícil a gente se livrar dela, porque nós pagamos impostos abusivos, e eu não estou negando isso. Mas o pagamento de impostos é algo necessário ao Estado, necessário inclusive ao nosso bem-estar. Eu tive empresa por 5 anos, e o meu contador era inclusive crente, era da Igreja Batista do Ipiranga. E a gente aprendeu muita coisa juntos, né? Uma das que ele ensinou para a gente, que eu gostei bastante, foi o seguinte: quando vier o DARF para pagar, sempre fiquem alegres com o maior DARF possível. O DARF é aquela guia, né, de recolhimento do imposto. Por quê? O imposto é proporcional ao ganho. Então, quanto mais imposto a gente pagava, significava que a gente tinha faturado mais, a gente tinha ganhado mais. Então, a gente sempre brincava assim: não vejo a hora de receber um DARF bem alto, porque ele representaria ali o resultado, né, de um trabalho bem feito, da bênção de Deus, da gente ter vendido bastante, da recompensa do nosso esforço. Então, eu sempre tive uma visão diferente do imposto. Eu vejo o imposto como algo positivo. É lógico que no Brasil tem abusos e tem coisas horrorosas acontecendo, mas não dá para zerar impostos. A gente tem que pagar porque a gente faz uma contribuição. Bom, é uma série de coisas aí que estão implicadas que não cabem agora. E Jesus faz isso. O que é de César? Dá para César. E o que é de Deus? Dê para Deus. E eles se maravilharam, nem questionaram. Saíram dali, eles nunca tinham pensado nisso. É um ensinamento novo e óbvio e lógico. E eles ficaram quietinhos. Aí vieram os saduceus. E os saduceus, eles têm uma divergência, né, com os fariseus, que eles acreditam que não existe ressurreição, vida após a morte. Eles não acreditavam que existissem anjos. Eles eram uma seita meio materialista, digamos assim. Materialista, talvez até nos dois sentidos, né? Tanto de amante do dinheiro, quanto no sentido de achar que tudo que existe é só o que a gente pode ver. Não existe uma realidade espiritual diferenciada. Os saduceus pensavam assim. E aí eles vieram com o enigma maluco: se alguém morrer não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência. Seu irmão, é o que ensina a lei. Ora, houve entre nós 7 irmãos. Aí eles já vão lá no alto, né? O primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Que era a lei do levirato, né? Que o homem morria, o irmão próximo tinha que cuidar da mulher para ela não ficar desamparada. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro até o 7. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha que interessante. Vocês leem as Escrituras, ensinam, se dizem mestres nela, fazem parte do Sinédrio, julgam o meu povo de acordo com as Escrituras, mas vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele coloca nesse caso aqui, dizendo que Deus é capaz de ressuscitar as pessoas, que haverá uma vida após a morte, que a nossa alma sobrevive à morte do nosso corpo. Eu sei que é uma expressão estranha, mas ela explica bem o que eu estou dizendo. E aí ele diz: porque na ressurreição, na vida eterna, lá na frente, nem se casam nem se dão um casamento, mas são como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus nos declarou dizendo: eu sou o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Ou seja, dando a entender que Abraão, que Isaac e Jacó, naquele momento e agora também, obviamente, estão vivos diante de Deus. E aí, todo mundo ouviu aquilo e ficou maravilhado. Gente, faz sentido. Então Jesus mostrava que ele não apenas lia as Escrituras, mas ele as entendia, ele as aplicava e compreendia. Olha só que interessante, tudo que está só nessa passagem. A sua cidadania terrena, como sendo alguém ali por Roma que devia pagar os seus impostos e devia ser um bom cidadão. Um leitor da Bíblia que não só lia as Escrituras, mas as aplicava. E alguém de fé, porque acredita no poder de Deus. Ou seja, se Deus diz que agora ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles estão vivos e Deus tem o poder de ter ressuscitado esses homens da morte. Eles estão vivos diante de Deus, em algum sentido. A gente já leu, né, a passagem da transfiguração, eu já citei aqui no Pão das Três aí passado, do capítulo 17, e aí está lá Moisés e Elias, vivinhos da Silva, né, conversando lá, batendo o maior papo com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Então Jesus diz isso: olha como Deus é grandioso e poderoso. E aí vem
o que talvez seria aí um terceiro teste, uma terceira pergunta, e essa ela nem tem uma maldade, talvez não tenha uma maldade, mas tentando ver se Jesus é capaz de reconhecer a essência da verdade, a essência do Evangelho, a essência da palavra de Deus. E aí o que acontece? Um dos fariseus, e ele era um doutor da lei, um fariseu específico, ele perguntou qual era o grande mandamento, e Jesus respondeu, a gente já está até acostumado, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento, que é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a esse, ele então a resposta de Jesus vai até além, né? Porque ele pergunta qual é o grande mandamento da lei, ele responde qual é o primeiro e o segundo, porque para Jesus é muito interessante. Os dois possuem uma relação umbilical. O amor a Deus, aí nesse caso, é prioritário, é central, é fundamental, como eu já disse, e num segundo momento ele se expande, obviamente, necessariamente, compulsoriamente, dedutivamente, conclusivamente, posso ficar aqui até amanhã citando palavras, para o amor ao próximo. Os dois estão ligados. Ainda que comece necessariamente pelo amor de Deus, ele se desenrola com o amor ao próximo. E é curioso porque nesse momento, com esse ensinamento do mandamento, fariseus e saduceus, e agora a população que assistia aquele debate, eles estão completamente desarmados diante de Jesus, e quando Jesus responde isso, coloca para aqueles homens um desafio absurdamente grande. Como eu já disse aqui num comentário aqui anterior, quando eu falei de outras literaturas, que muitas vezes causam na gente algum ensinamento, alguma reflexão, trazem para a gente alguma alegria, as escrituras, os evangelhos, toda a Bíblia, além de nos trazer a reflexão, além de nos trazer alegria, além de nos trazer conhecimento, sempre exige de nós também um posicionamento. Acabou de ouvir Jesus dizer alguma coisa, a gente lendo as suas palavras registradas pelo evangelista Mateus, a gente está diante de um problema, a gente está diante de uma dificuldade, diante de um desafio, que é cumprir o que as escrituras estão dizendo. Então, se o texto diz, homens provocando Jesus, e Jesus vence sem maiores dificuldades todos os desafios que são impostos, as suas respostas também, elas vêm como um rebote, né? Lá no basquete, lá quando arremessa a bola lá que não dá certo, ela volta e você tem que pegar e fazer alguma coisa. No caso de Jesus, é óbvio, pensando nos homens, né, jogaram e Jesus respondeu e devolveu e falou, agora vocês têm que se virar. E no caso, é que em relação ao amor. Então, em primeiro lugar, ele fala do amor a Deus, sobre todas, né? Amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Há versões até que ampliam isso um pouco, falando de com todas as suas forças, colocando também todas as suas forças, falando que nós temos que amar o nosso Deus com tudo aquilo que temos e com tudo aquilo que somos. Isso é muito importante. Lembrando sempre que amor, e a gente já falou aqui, alguns dias atrás também eu falei sobre Coríntios 13, que o amor não é só algo que vem da cabeça da gente, mas é principalmente como a nossa vida, através das nossas atitudes, reflete esse amor que está nos nossos corações. Então Jesus diz, amar com todo o coração. Coração que é centro do nosso amor, representa aqui também, depois ele até fala do pensamento, mas reflete a nossa essência, reflete o nosso pensamento, uma alma e um coração totalmente voltados ao amor de Deus, que de fato faz tudo para a glória e para o louvor a Deus. Olha que interessante, irmãos, vamos falar uma coisa assim, bastante particular, bastante pessoal. A gente que é pastor dirige culto, a gente também canta no culto, a gente também prega no culto. Então, um pensamento que a gente tem que ter antes de começar a pregar, por exemplo, enquanto a gente está pregando e depois que a gente pregou, é de que a gente está fazendo aquilo para o Senhor. Somos instrumentos dele. E que deve haver no nosso coração um desejo muito grande que exatamente aquilo que ele quer que seja dito, seja feito por nós. E que a gente tenha esse coração capaz de agradar a Deus. Ele fala de toda a tua alma. Então a gente pode
eu tenho às vezes um pouco de dificuldade, eu confesso, de separar essas instâncias, mas talvez a alma como o centro dos sentimentos, o coração talvez talvez até mais ligado a esse pensamento, essa reflexão, a alma talvez como sede dos sentimentos, de estar realmente derramado diante de Deus. Então, não ser tomado por ansiedade, não ser tomado por medo, não ser tomado por pavor, esses sentimentos que atrapalham a nossa comunhão, mas ser voltados por sentimentos de total apreço, total admiração. Olha um texto como esse, eu li aqui do 34 ao 40, mas eu citei praticamente lá desde o versículo 15. Traz para nós uma admiração muito grande por Jesus. Você vê os salmistas, né, falando a respeito de Deus, a minha alma anela, anseia, né, pela tua presença, anseia por ti como o cervo, né, como a corça anseia pelas águas. Então aquele desejo de uma alma que volta todos os seus sentimentos para Deus. E aí ele coloca também de todo o pensamento. O pensamento é aquela estrutura, né, o que a gente está pensando, talvez ali o nosso lado que puxe mais pela razão, em que a gente vai conversando com a gente mesmo a respeito das coisas que a gente faz. Outro dia eu falei aqui sobre a nossa capacidade de pensar o que estamos pensando, e então guiar todo o nosso pensamento em relação a Deus, em relação ao amor a Deus. Olha que interessante, quando a gente pensa em motivação, quando a gente pensa em disciplina, quando a gente pensa em coisas que são difíceis para a gente falar, para a gente fazer, quando a gente pensa em programar o nosso dia, que são coisas que a gente faz a partir desse pensamento e dessa razão, e eles estão atrelados a Deus, eu acredito que isso seja um componente de disciplina, de motivação, porque mostra que o que a gente está fazendo não é para a gente mesmo. E aí a gente fala, por que a gente fica chateado se a gente faz alguma coisa que não dá certo, se a gente faz alguma coisa que é muito custosa para a gente? Muito provavelmente a resposta está de que a gente está fazendo com o pensamento errado, com a motivação errada. Se a gente faz para Deus, entendendo que é a vontade de Deus, essa já é por si a nossa fundamentação. É o que a gente faz muitas vezes, eu vou tomar como exemplo, num ambiente de trabalho. Você está empregado e muitas vezes o teu patrão pede para você fazer coisas que você não está querendo fazer, você não gosta. Não estou falando de coisas erradas, eu estou falando ali do dia a dia. Mas você vai e faz. Por quê? Você quer manter o seu trabalho, você sabe que não pode desagradar o teu patrão. Então eu estou dizendo que talvez o nosso pensamento deva começar a funcionar em relação ao próprio Deus. E isso demonstra o amor que nós temos por Ele. Foi Ele que me mandou, eu faço. Porque eu quero agradá-lo, porque eu amo. E é assim que eu demonstro o meu amor por Ele. E aí Jesus deduz, né, a partir do primeiro mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos, né? Nem mais nem menos, na mesma proporção. E aqui, obviamente, está o fundamento do nosso serviço aos outros, está o fundamento da nossa tolerância. E aqui também, obviamente, está o grande modelo vindo do próprio Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Marcos 10,45, que eu cito incansavelmente, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e a sua vida, né, ser entregue no resgate de muitos. Esse é o exemplo, a maior expressão do amor que alguém, um ser humano, porque Cristo é ser humano também, Jesus foi ser humano, pode ter por alguém. Maior amor não há do que esse, né, de um amigo, dos amigos, né, de um amigo morrer pelo outro. Jesus ensinou isso também, ou no caso, o Senhor morrer pelo servo, que foi o que Jesus fez. Então, ele ensina para a gente esses dois mandamentos, e ele os ensina exatamente no ambiente onde há uma disputa de entendimento, onde há uma disputa de conhecimento, aonde estão tentando pegar Jesus, e Jesus com a sua sabedoria, com o ensinamento do grande mandamento, do amor que nós temos que ter a Deus, do amor que nós temos que ter ao próximo, ele derruba, ele desmancha, ele apaga, ele incapacita toda a sabedoria humana que se arvora por si própria para estar diante de Deus. Portanto, irmãos, acho que para a gente fechar essa nossa reflexão no Pão das Três, a gente tem que partir desse ensinamento, aprendendo com o próprio Deus, aprendendo com Cristo o que é esse amor,
E aí então, tomados, como eu disse, encharcados, inundados por esse amor que já nos alcançou, que já está em nós, não pensarmos mais a partir de nós mesmos, mas pensarmos a partir de Cristo. E aí então, as nossas vidas terão de fato fundamento, as coisas serão de fato reais e verdadeiras nas nossas vidas. Então, o grande mandamento, ele aniquila, destrói, arrasa, acaba com toda a sabedoria humana. E a partir dele, os homens e mulheres sábios de Deus constroem uma sabedoria verdadeira, equilibrada e poderosa para cuidar da nossa vida como um todo, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente programa e da forma como a gente age. Que Deus abençoe as nossas vidas nesta tarde. Vamos então para os nossos pedidos de oração. A lista está grande, viu, irmãos? Tem bastante coisa aqui. A gente vai ver bastante coisa aqui. Não apareceu nenhum pedido ainda. Às vezes, irmãos, eu sei que existe um delayzinho aí. Às vezes a gente entra no momento de oração, acaba aparecendo um pedido, mas a gente anota, a gente lembra, tá bom? Para orar depois. Então, vamos lembrar de algumas coisas que apareceram aí nos últimos dias aí nos grupos, alguns pedidos que se mantêm, e vamos em frente. A gente tem a irmã Kátia, né? Ela tem pedido oração pelo seu primo Tilson, que melhorou, mas continua, né, em tratamento, né? Vai passar aí por quimioterapia. Vamos continuar orando pela vida do Tilson. A gente tem orado pela vida do pai dela, que teve, né, tem melhoras e tudo mais. Ele acabou sofrendo uma queda, acabou machucando. Então é um recado aí de terça-feira à tarde, né? Ele foi até depois aí do Pão das Três, aí, dirigido pelo pastor Israel, então acabou não aparecendo. Mas aparece agora para a gente orar pela vida do pai da Kátia aqui, tá? A irmã Cida Fraga também agradeceu. A amiga dela, a Kemi, teve alta, está em casa. E a gente continua orando por ela, pela bebezinha também, a Yumi, e que Deus seja louvado, né? Como ela mesma diz no seu recado, por todas as bênçãos e por ter ouvido aí as nossas orações. Vamos orar pelos pais também da Jordana, né? E o da Mata, né, e a Zelita, que nós conhecemos, eles desaparecem, costumam estar na nossa igreja, nos visitar. Eles testaram aí positivo para a Covid, então vamos continuar orando pela vida deles aí também, para que eles possam passar por essa fase tão ruim. A Rosa também, né, a Rosa Mello, ela falou do processo também do seu antenor, que vem evoluindo, ele vem melhorando, graças a Deus. Isso é motivo de alegria, né, de regozijo para nós, mas ele ainda merece a atenção das nossas orações. O seu Hermínio também, né, um pedido da nossa irmã Sirlene, que é sogro, né, da irmã dela, que é a Ciária. Acho que é isso, né? Ciária, ou Ciaria, acho que é Ciária, né? Tá bem melhor, tá? O caso dele é um caso de chikungunya, né? Que é uma espécie aí também de febre, aí, de gripe aí, complicada também. A Cida Santos pedindo oração também pela Dona Conceição, que é uma senhora idosa, né? Mãe da patroa dela. A gente deve continuar orando. A gente tem 2 pastores aí no momento, merecendo aí a nossa atenção em oração. Um é o pastor Luiz Antônio Ferraz, que é da Igreja Vida Nova, bem perto aqui da gente, né? Bem perto da Vila das Belezas. Pastor muito amigo nosso, nós temos pessoas na nossa igreja que já foram membros da igreja dele, já o conhecemos há bastante tempo. Eu sei que ele tem uma relação muito boa também com o pastor Israel, ele já foi presidente da nossa associação, já foi bastante ativo, né, na nossa associação. E ele teve todos aqueles problemas e ele já passou, né, pelo cateterismo, mas ele ainda tem alguns problemas de saúde lá em relação aos rins, ainda está sob cuidado no hospital. E a gente tem também o caso do pastor Paulo Gil, que é lá da Igreja Sete Praias, que é um pouco mais longe aqui, está ali na região da Pedreira e também está internado numa situação aí bastante difícil, tá? A gente tem também... A gente continua orando pela vida do Giuseppe, né, da nossa irmã Marisa, né, que é a Maria José da Silva Alves, a gente chama de Marisa.
A gente tem o caso também da Gilda também, que ela está sempre pedindo pela irmã dela, pela Jocélia, e pela cunhada dela também, a Vaneide, tá? Orar pela vida da irmã Zélia, né? A mãe dela, Maria, também teve um derrame, como ela disse aqui, está internada, e vamos continuar orando pela vida dela. Orar pela vida também da nossa irmã Irene. A Tina tem atualizado a situação da irmã Irene aí no grupo das mulheres. E nós temos que continuar orando também pela vida do Raul Carpe. Tivemos notícias melhores, né, da cirurgia dele, da melhoria do estado geral de saúde. Vamos continuar orando pela vida dele. E é isso. Basicamente são esses pedidos. Há vários pedidos aqui. A lista é bem grande, eu selecionei esses aqui para a gente ler, a gente vai orar. Está aparecendo mais alguma coisa aí? Eudes falou que o seu Hermínio está bem melhor. O Eudes, tá. Eudes. Obrigado, Eudes, pelo retorno, obrigado por dizer que o seu Hermínio está bem melhor e a gente continua orando pela vida dele, tá? O Eudes, então, ele está respondendo aqui pelo pedido que eu associei a Sirlene, que é, no caso, a esposa dele. Então vamos orar, vamos colocar esses pedidos aí diante de Deus, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus por mais uma tarde, muito obrigado por mais um Pão das Três. Nós temos, ó Pai, motivos de gratidão, como a notícia do Eudes agora, da melhoria do estado geral da saúde do seu Hermínio, que temos que te agradecer, ó Deus, apesar da situação ainda delicada da vida do pastor Luiz, que já pôde passar, ó Deus, pela cirurgia, pelo cateterismo, mas oramos para que os seus rins, ó Deus, voltem a funcionar, que ele volte, ó Deus, a despertar, ó Deus, a ter saúde. Te agradeço também pela vida do Raul Carpe, ó Deus, filho do pastor Edson e da Vera, também passou por cirurgia e agora está se recuperando. Agradecemos pela vida do Tilson também, ó Deus, apesar de merecer ainda cuidados, ó Deus, o Senhor tem abençoado e ele tem aos poucos evoluído. Colocamos nas tuas mãos a vida do pai, ó Deus, da nossa irmã Kátia, que sofreu, ó Deus, esse acidente, acabou se machucando. Restaura, ó Deus, os ferimentos, ó Deus, o cure, ó Deus, e o abençoe, ó Pai, restaurando, sim, a sua saúde, o seu bem-estar, trazendo tranquilidade também, ó Deus, para a vida de todos os familiares. Abençoe a vida, ó Pai, da mãe, também, ó Pai, das nossas irmãs, ó Pai, que tem passado por problemas de saúde, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, continue abençoando, continue guardando, ó Deus, todos os seus familiares, ó Deus, a preocupação que eles têm no coração, que possam, Deus, de alguma maneira se transformar, ó Deus, em oração, se possa transformar, ó Deus, em fé, em confiança. Oramos também, ó Deus, pela vida dos médicos, dos enfermeiros, ó Deus, que têm cuidado, ó Deus, da vida desses entes queridos, desses irmãos, a vida do pastor Gil também, ó Deus, lá da igreja dos Sete Praias, que também, ó Deus, está numa situação difícil no hospital. Oramos pela vida, ó Pai, das diversas famílias enlutadas, ó Pai, dos últimos dias, ó Pai, que o Senhor possa trazer consolo, possa trazer, ó Deus, recuperação, ó Deus, a esses corações, possa, ó Deus, enfim, fazer, ó Deus, a Tua vontade, ó Deus, ser compreendida, ó Deus, na vida e na família, ó Deus, de todas essas pessoas que, ó Deus, que com grande tristeza para os nossos corações partiram. Abençoe a vida também da nossa irmã Zélia, que está com a sua mãe internada, ó Deus, numa situação difícil, ó Deus, de saúde. Continue guardando, ó Deus, os nossos corações, continua, ó Deus, falando, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, através da tua palavra. Continue, ó Deus, persistindo, ó Deus, em tocar, ó Deus, os nossos corações com a Tua misericórdia, com o Teu amor, apesar dos dias difíceis, ó Deus, que muitos de nós, ó Deus, têm vivido, e que possamos, ó Deus, não ser apenas solidários, ó Deus, mas, de fato, termos um só pensamento, termos um só sentimento, ó Pai, nos nossos corações, que nos é dado, ó Deus, também pelo Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento de oração, muito obrigado, ó Deus, pela vida de todos os irmãos, obrigado, ó Deus, pela vida da nossa igreja, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Eu queria cantar para a gente já encerrar aqui
nosso Pão das Três nessa tarde, um hino que eu nem sei na verdade o nome dele, não sei o autor, depois se alguém puder me dizer. Eu procurei na internet, eu tive dificuldade para achar a letra, achar o nome e achar o autor. Eu achei estranho, porque é uma música bastante conhecida e eu canto com bastante saudade. Eu me lembro de cantar isso aqui com coro masculino. Eu me lembro de cantar essa música aqui com quarteto, com quinteto de vozes. É bem interessante, né? A gente recorda as músicas, além delas falarem aos nossos corações, elas terem uma importância para a nossa vida espiritual, elas nos fazem lembrar também de irmãos, de fases da nossa vida, e essa aqui é uma delas. Eu acredito que a letra esteja completa, vamos ver. Aqui presente estou para te exaltar, porque me deste amor. Pai, decidas por mim. Seja para o teu louvor, que seja assim para o teu louvor, para o teu louvor, teu louvor, que seja assim para o teu louvor, para o teu louvor, teu louvor. Pai, aqui presente estou para te exaltar, porque me deste amor. Pai, decidas por mim. Tudo que eu venha fazer, que seja para o teu louvor, que seja assim para o teu louvor, para o teu louvor, teu louvor, que seja assim para o teu louvor, para o teu louvor, teu louvor. É difícil cantar sem escapar para a voz que eu fazia. A gente acaba lembrando as vozes dos outros, é bastante legal. E aí também, né, a gente hoje é quinta-feira, estamos aí na semana do Dia dos Pais. Aí eu lembrei não só por isso, obviamente, mas por esse grande amor que Deus tem por nós. E lembrando do que eu disse ao longo do Pão das Três, quando essa canção diz: decidas por mim tudo o que eu venha fazer, não é simplesmente aqui, faz aí porque eu não sei, o Senhor sabe melhor, não. É uma questão de estar integrado com a vontade dEle, de saber que a vontade dEle é a melhor e de aprender a tomar as decisões da nossa vida a partir da vontade dEle, não a partir da nossa.
A gente pode ler bastante, pode se intelectualizar, entender todas as coisas que acontecem nesse mundo, mas o cristão ele não pensa a partir dessa sabedoria. Ele pensa a partir da sabedoria que vem do alto, que vem do céu. Portanto, Senhor, decida por nós tudo o que venhamos a fazer, que seja sempre para o teu louvor. Amém, irmãos? Eu queria orar, encerrando o nosso Pão das Três nessa tarde, agradecendo aos irmãos aí pela presença e pela alegria da tua companhia. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por mais um Pão das Três. Obrigado a Deus pelo que temos aprendido, ó Pai, em todas as edições, a cada dia com o Pão das Três, que tem nos edificado, tem nos fortalecido, tem nos alimentado, tem nos repreendido, tem nos corrigido, porque, ó Deus, esses propósitos, Deus, são propósitos, ó Deus, da tua palavra, quando ela é pregada, quando ela é ensinada, quando ela é aberta, quando ela é produto, ó Deus, quando nós refletimos e pensamos, ó Deus, a partir do teu Espírito, ó Pai, nela. Continua nos guardando, nos abençoando. Obrigado, ó Deus, pela vida da igreja, obrigado pela tua salvação e mais uma vez obrigado pelo Pão das Três nessa tarde. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês.